Todo profissional deve ter cuidado na hora de utilizar as suas redes sociais, tá? Para não se prejudicar. E os empregadores também têm que ficar atentos a isso para não prejudicar a empresa. Eu convidei o Fernando Pérez, que é advogado especialista em crimes cibernéticos, para dar essas dicas, para nos alertar, né, Fernando? Boa tarde. Muito boa tarde. Que prazer, que honra estar aqui contigo novamente. Você viu na minha nova casa agora, né? Lindo, lindo, Já sensacional. tinha ido na antiga. Sensacional. Obrigada, viu, querido? Olha, o que o profissional tem que se atentar na hora de utilizar as redes sociais, Fernando? É certo que todos nós utilizamos nosso dia a dia. A gente não precisa nem gastar muito tempo falando sobre isso, que as redes sociais elas são importantes para o nosso social e também para o nosso profissional. Acontece que um princípio básico, a gente não pode confundir o nosso perfil profissional, a nossa vida profissional com a nossa vida pessoal. Então eu vejo muitas vezes, por exemplo, e isso acontece, não é crime, não é errado, mas a gente tem que tomar alguns cuidados na hora de compartilhar, por exemplo, o que a gente faz, né, o resultado do nosso trabalho, ou vender alguns produtos. Se a gente quer profissionalizar um pouco mais, e a gente compartilha isso com os nossos contatos pessoais, muitas pessoas acabam se confundindo. Então, a partir do momento, confundindo, né, o que o profissional quer. E às vezes, vamos dizer assim, eu tenho um momento de lazer, eu estou na praia, estou num momento mais particular, mais íntimo, que não tem nada de errado, mas se eu compartilhar aquilo com os meus parceiros comerciais, com outras lojas, com outros profissionais, talvez não tenha uma aparência legal, ou seja, as pessoas elas não vão conseguir compreender do mesmo modo. Então, a primeira questão é a gente ter um perfil profissional, né, uma página profissional e dividir com as nossas atitudes pessoais também para evitar algum tipo de confusão. Agora, o que evitar numa publicação, Fernando? A gente tem que lembrar que quando a gente compartilha algo por uma rede social, um número imensurável de pessoas vai ter acesso. A gente pensa que só aquelas pessoas que a gente conhece virtualmente, que muitas vezes a gente não conhece nem fisicamente, nem pessoalmente essas pessoas, mas a gente compartilha nossa intimidade, informações particulares. A gente tem que pensar que não é só esse grupo de amigos virtuais que vai ter acesso a essas informações. Vamos imaginar que a gente compartilha uma opinião. E eu digo que a internet ela é covarde. Por que ela é covarde? Porque às vezes ela não dá oportunidade para a gente explicar uma opinião, explicar um comentário que a gente faça. E se for mal interpretado, muitas pessoas elas vão querer nos julgar, elas vão ter conclusões erradas. Então, na hora de compartilhar uma opinião pessoal, tomar muito cuidado e pensar que outras pessoas podem ter acesso e a gente não vai ter a oportunidade de responder a isso. Muitas pessoas foram injustiçadas na internet porque compartilharam opiniões, às vezes profissionais, mas acabaram não sendo compreendidas e essas mensagens foram compartilhadas. Então, na hora de expor resultados, comentários, opiniões profissionais, fazer de uma forma adequada e que dê oportunidade para que eu consiga me expressar da maneira correta. Agora, Fernando, e utilizar as redes sociais no ambiente de trabalho? Qual que é a sua dica e o seu alerta para as pessoas que fazem isso? Nós acessamos redes sociais naturalmente muito pelo celular e é muito fácil hoje acessar uma rede social e temos inúmeras redes sociais diferentes, né? E com isso faz com que a gente fique sempre instigado a querer atualizar a nossa página, fazer um comentário, independente de qual seja o horário. A gente tem que tomar cuidado que, sabe que o uso indevido de uma rede social no ambiente de trabalho pode causar, em alguns momentos, em algumas situações, até mesmo a demissão por justa causa de um profissional. Então, do mesmo modo que ele faz que ele separa a vida profissional da vida pessoal, ele deve concentrar também as atividades pessoais em outros momentos, momentos particulares dele, fora do ambiente de trabalho, para que não cause alguma confusão também. Sabe que muitas pessoas chegaram a ser demitidas por comentários que fizeram e indiretamente atacavam até mesmo a empresa que trabalhavam. Ai, que feio. Às vezes, sem pensar nas consequências, acabou prejudicando a empresa e foram demitidas. E tem uma dica, a gente está falando bastante sobre profissional, mas eu vou deixar algo para a gente pensar e conversar, né, até numa outra oportunidade. O empregador, a empresa, ela se responsabiliza se um funcionário utilizar indevidamente a internet da empresa, a internet que ele utiliza lá no trabalho. Se ele comete um crime, como, por exemplo, quando ele ofende uma outra pessoa, crime de difamação, por exemplo, utilizando a internet da empresa, mesmo que seja o perfil pessoal, uma investigação policial, por exemplo... Calma, pera lá. Então ele entra
eu sou funcionária da empresa, da Tô TV. trabalhando, Eu entro no exato. meu Facebook, no meu perfil, e ofendo alguém, mas eu entro daqui da TV, do computador Exato. daqui da TV. A TV vai se responsabilizar? Uma ação judicial ou uma investigação policial vai indicar o endereço da onde a gente estava utilizando a internet, não da pessoa do perfil. Entendi. Aonde está o computador? Aonde está o computador. Então vai chegar o endereço, às vezes, uma investigação lá na empresa onde a pessoa está. Já pensou o transtorno que isso pode trazer, além, claro, para o profissional, mas para a empresa também? Com certeza. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que utilizar muito bom senso. Hoje nós estamos em um momento de discussão até onde que nós devemos nos expor nas redes sociais e, se é necessário, nós temos uma conta, nós temos uma página em toda a rede social que aparece. Temos que pensar na nossa privacidade, porque isso vai ser cada vez mais importante para a nossa segurança e para o nosso sossego também. Então as empresas têm que se preocupar com isso também, né? Por isso que às vezes algumas empresas bloqueiam, né? Bloqueiam o Facebook, bloqueiam o acesso dos funcionários, Exato, né? não é que vai fazer alguma coisa errada, mas o risco de acontecer um crime e a empresa ser responsabilizada é muito grande. Então, todos nós temos que pensar, seja como profissionais individuais, a segurança que nós temos que prover, né, para as pessoas com quem nós trabalhamos, para os nossos clientes, ou seja, até mesmo como uma empresa, como empregador. Ele não quer bloquear porque acha que a pessoa vai fazer alguma coisa errada, mas a possibilidade, seja até mesmo por engano, de acontecer um crime e a empresa ser responsabilizada é muito grande. Então, todos nós temos que ter cuidado. E até quando não é crime, eu acho, Fernando, por exemplo, tem empregadores que olham, por exemplo, no perfil lá à noite, né? Sim. Eu sou empresária, eu tenho lá os meus funcionários. À noite eu vou dar uma sapiada nos meus funcionários. Eu vejo comentários deles no horário de trabalho, em fotos, eu falo, poxa, Sem mas essa dúvida. pessoa era para estar trabalhando, não era para estar comentando, né, no horário de trabalho, né? Justamente. E veja que, assim, esses comentários são públicos. Não quer dizer que o empregador está espionando, ele está verificando o que a pessoa está fazendo. Claro, a gente vê, né? Mas, qual que é a contrapartida do profissional quando ele está numa empresa? É justamente oferecer o trabalho, ou seja, aquilo que foi contratado, né? Dependente do que foi acertado, ele tem essa contrapartida. As empresas, os empresários olham, departamento de recursos humanos olha, ou seja, na hora de procurar um emprego, é natural hoje o entrevistador ele olhar as redes sociais de uma pessoa. Então, se ela confunde muitas coisas, se no momento ela quer parecer profissional, mas expõe demais o pessoal, e não quer dizer que está fazendo nada de errado, não. A gente não está falando que a pessoa cometeu um crime, mas talvez expõe informações que não sejam interessantes. E o empregador ele não vai falar assim, ó, eu deixei de te contratar porque eu vi essa publicação na sua rede social. Né? Ele não pode. Jamais. Na verdade, ele não pode nem falar. Mas hoje é natural essa pesquisa, porque nós somos um reflexo no mundo virtual do que nós somos no mundo real. Com certeza. A gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Cuidado, né? sempre. Obrigada, viu, E eu Fernando? que agradeço. É um prazer te receber mais uma vez aqui. Prazer é todo meu. Muita alegria. Obrigada. Obrigado.